Quanto gasta para fazer um telhado de 115 metros quadrados de PVC? É isso que a gente vai responder sem enrolação no vídeo de hoje. Só que é claro, a gente vai fazer de uma forma detalhada, com tudo que eu gastei, absolutamente tudo, desde as telhas, a estrutura, a calha e também as estratégias que eu usei para economizar um pouco nessa cobertura. Então estamos chegando aqui na obra e vou mostrar isso para vocês na prática. Bom, então é aqui que vai ficar esse telhado. A gente está finalizando essa parte aqui, vocês já conhecem a parte de baixo. A gente está finalizando essa parte aqui, então lá em cima a gente já colocou o telhado. Você vê que de frente ele é um telhado embutido, não dá para ver que é telhado. E aqui, essa frente aqui, como eu já mostrei para vocês algumas vezes, tende a ficar dessa forma aqui. E aí o telhado em questão é esse que eu estou mostrando para vocês agora. Bom, a gente fez essa gravação aqui do alto com o drone, então o telhado você dá para ver que ele é bem grande. Dá até para ver a diferença de cor entre as telhas, mas é porque uma a gente fez em um dia e outra a gente fez no outro dia. Ali tá aparecendo somente um fosso de ventilação, mas são dois. Só que como o outro ainda não está preparado para receber chuva, a gente decidiu fechar, logo depois eu abro. E a parte de trás que vai ser a laje. Então esse é o nosso telhado, né? Um telhado bem grande, de mais de 115 metros quadrados, que a gente vai mostrar quanto é que a gente gastou. A gente vai lá em cima mostrar o que foi que eu fiz, como eu fiz e no final quanto eu gastei em detalhes, tudo planilhado como sempre eu faço. Então vamos lá para cima para ver como é que ficou o telhado. Bom, uma das dúvidas que eu tinha aqui logo de início, galera, era com relação à ventilação. Mas a ventilação aqui ela é muito boa, porque aqui eu tenho essa abertura, eu tenho aquela abertura ali, né, que ali vai ficar aberta, eu vou colocar só algumas tiras ali de metal, e eu vou ter uma abertura também aqui para cima. Então a ventilação aqui nesse corredor ela vai ter como seguir. E além disso, em cada unidade a gente tem o fosso de ventilação também, para prevalecer a ventilação cruzada. Então aqui como é que ficou esse telhado aqui? A gente optou por botar essa telha de PVC, né? Essa telha ela é super resistente. Eu já tive aqui 3 chuvas muito fortes, né? Testando a telha. E aí o detalhe é o seguinte, o detalhe é que esse terreno aqui é irregular. Então essa frente aqui, ó, ela tem 9,80 ou 9,70. Lá no fundo, onde termina o telhado, tem 7 metros apenas. Então ele vai afunilando para o fundo. Então fez com que a gente não conseguisse colocar todas as telhas alinhadinhas, porque os barrotes eles iam mudando, né? E com relação aos barrotes, né? Todos os barrotes aqui são de maçaranduba, 5x5. Uma estratégia aqui que a gente utilizou para economizar um pouquinho também foi não precisar colocar essa peça aqui, porque as próprias paredes já serviam de apoio para esses barrotes, e a gente colocou o barrote de 60 em 60 centímetros. Para essa telha não precisa, né? Dessa distância curta. Mas a gente colocou aqui porque aqui em cima a gente já está esperando já a instalação das placas solares. Então, para reforçar a estrutura para as placas solares, precisou fazer isso um pouco mais junto. Esse barrote aqui, ele não tem problema, a madeira de lei, todo mundo conhece, maçaranduba, não tem problema de cupim, então ele vai ficar aí por muito e muito tempo, né? A gente não vai ter esse tipo de problema. A telha ela não pesa, então ele não fica com barrigas, né? Também não tende a ficar com barrigas ao longo do tempo. E essa telha aqui, gente, é super resistente. Como eu falei para vocês, a gente passou aqui já por 3 chuvas muito fortes que realmente testou essa telha e a gente não teve problema. Além disso, na hora que eu estiver mostrando também os custos, eu vou mostrar o custo também da calha. Então a gente colocou essa calha aqui toda em alumínio, de fora a fora, tá vendo? Os canos já descendo por aqui por dentro, então tem um cano descendo aqui e o outro lá na frente, que eu vou ainda agilizar. Aqui eu vou arrumar ainda, mas tá aqui só para essa água não ficar caindo aqui. Então ele cai na rua e desce lá. Esse terreno aqui, ele tem 2 saídas, ele tem para essa rua daqui e também para a rua da frente, então ele vai ter essa ventilação boa de um lado a outro. E o que mais demorou aqui foi a parte de estrutura. Apesar de ser uma estrutura simples, né, é uma estrutura que precisa de bastante alinhamento, então o pessoal demorou bastante aqui. Na colocação da telha foram 2 dias. 2 dias eles colocaram 115 metros de telhas, muito rápido. E não foram 2 dias completos, foi 1 dia e meio. Meio dia do outro dia, isso aqui já estava pronto. Ou seja, uma telha muito rápida de fazer, muito leve. Teve um momento que o pedreiro estava trabalhando sozinho, porque o ajudante descer para fazer alguma coisa, e ele conseguiu colocar as telhas para cima, ele mesmo colocar. Então é fácil de colocar nesse sentido e muito rápido de colocar. Se você observar, elas são grandes e por isso quando ele coloca uma, já ocupa um espaço muito grande aqui da cobertura. Então isso facilita também. Cada telha que ele coloca ocupa um espaço bem grande e ele consegue ter uma rapidez, né, nesse processo aqui de instalação. Bom, e aí uma questão também importante, eu fiz um outro vídeo, inclusive eu vou deixar aqui no card. Quando terminar esse vídeo, assiste ele, né, da diferença entre as telhas. Eu fiz essa pesquisa bem minuciosa aqui na minha região e a galera fala muito da questão da telha de PVC com relação à chuva de granizo.
Bom, gente, realmente, se na sua região tem chuva de granizo, isso vai ser um ponto negativo para a telha de PVC, mas também vai ser um ponto negativo para a telha de fibrocimento e até para a telha de cerâmica. Então o ideal, talvez, nesse local, ou seja, ter uma laje impermeabilizada, que eu não gosto particularmente, ou então seja, de fato, a telha sanduíche. Mas tirando isso, aqui em Salvador a gente não tem isso, a gente não tem esse histórico. Então, ao meu ver, a melhor possibilidade é a telha PVC, como está aqui, junto com o forro. Aqui a gente vai colocar o forro de EPS, porque o forro de EPS ele consegue segurar muito bem o calor. Então a gente vai colocar o forro EPS para compensar o único ponto negativo, que ao meu ver aqui é o isolamento térmico. E aí a gente vai para o que realmente importa, né? Quanto foi que a gente gastou. E aí eu vou levar vocês agora para a planilha, e aí eu vou colocar nessa planilha tudo que eu gastei realmente, tudo, né? Não é só a telha, é a estrutura de madeira, são as calhas, é o serviço, né, tanto do pedreiro, quanto do ajudante, quanto do calheiro, para poder vir instalar a calha, é o parafuso da telha, que a gente comprou um parafuso autobrocante, a manta que a gente colocou. Então tudo isso eu vou colocar nessa conta em consideração e aí eu vou trazer para vocês o preço final. Então vamos lá para a nossa planilha, só que antes da nossa planilha, é claro que você tem que deixar uma curtida nesse vídeo, que eu tenho certeza que está te ajudando. Vamos lá para a gente ver quanto é que a gente gastou. Bom, já cheguei em casa, já tomei um banho e agora a gente vai para a parte mais importante, que é mostrar os valores de quanto eu gastei por item. Esse tipo de vídeo eu gosto muito de fazer, porque dá uma noção para vocês do quanto vocês também podem gastar. É claro que a gente sabe que varia de região para região, mas uma coisa que eu sempre falo é, os preços não são os mesmos, mas as proporções normalmente elas são muito parecidas. Então vamos comigo aqui para a planilha. Bom, aqui no material de construção, o que é que eu gastei? Eu gastei os barrotes, né, que são as madeiras, o parafuso autobrocante, manta asfáltica, porque eu tenho essa mania de colocar a manta em cima de cada parafuso, apesar de que não precisava, porque ele já vem com a capa, mas eu tenho esse excesso de proteção, isso eu faço mesmo a mais. Na verdade tem 5 itens, 5 coisas na construção que eu realmente tenho uma preocupação a mais do que o normal, que é a parte da estrutura, esgoto elétrica, hidráulica e, por fim, a cobertura. Esses 5 itens para mim são essenciais e a gente não pode vacilar. Então eu tenho esse excesso de cuidado. As telhas também, claro, e a calha, né? A calha, tanto a calha quanto o custo da mão de obra para o rapaz colocar a calha no lugar. Então vamos lá, vamos ver aqui o que é que a gente gastou. Então de barrote a gente gastou R$ 3.374,35. Lembrando uma coisa importante, esses barrotes a gente gastou esse valor também porque ele foi uma estrutura mais reforçada para aguentar as placas solares. No caso, para esse tipo de telha a gente gastaria bem menos do que esse valor aí. Segunda coisa, os parafusos autobrocantes, né, R$ 204. Isso aqui a gente comprou na internet. Só para vocês terem noção, se eu fosse comprar aqui no material de construção, eu ia gastar R$ 800 de parafuso. A manta asfáltica, R$ 315,18. As telhas, né, que é a parte mais cara, R$ 4.042,50. Né, as telhas de PVC para a gente fazer todo esse processo. E por fim a calha. Aqui está R$ 1.200, já é o valor da calha, o transporte e a instalação também da calha por parte do pessoal lá que fez a instalação. Então de material de construção eu tive esse valor aqui. Então de material eu tive R$ 9.136,03. Esse foi o valor de material de construção. Bom, e assim, gente, de madeira eu gastei R$ 3.374,35. Eu poderia ter gasto um pouco mais se eu não tivesse a ideia, né, junto com o pedreiro, de usar as próprias paredes como empena. Mas como a gente fez isso, a gente teve uma economiazinha aqui nas madeiras. Agora sim, gente, uma questão importante. Isso aqui é uma coisa que todo mundo faz. Então, colocar os valores aqui na planilha, colocar tudo detalhado, fazer pesquisa, isso todo mundo faz. A minha economia principal não é porque eu faço essas coisinhas aqui, de colocar na planilha, fazer pesquisa, comprar uma coisa ou outra na internet. A minha economia principal mesmo, em tudo que eu faço, é porque eu sigo um processo claro. Quando eu estou falando de processo, é realmente um processo. É isso aqui, ó. É um processo passo a passo que passa por todas as etapas, ou da obra ou da reforma que eu esteja fazendo. Isso aqui, ó, esse processo passo a passo, detalhado, com etapas, é o que me garante que eu tenha um retorno cada vez maior em termos de economia. E é justamente isso que eu ensino no meu curso Obra Econômica 2.0, que é um curso completo, que passa por vários módulos, com várias estratégias mesmo de verdade. Não é diquinha, é estratégia, é um processo seguindo passo a passo. É isso que eu mostro aqui nesse curso. Bom, sugiro você, depois desse vídeo, dar uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição, onde eu explico como é que funciona esse curso. Lá tem um vídeo explicando tudo. Então vamos voltar aqui agora para a tabela. Bom, a mão de obra se resume aqui ao serviço do pedreiro e o serviço do ajudante. O pedreiro eu fiz uma empreitada, o ajudante eu paguei por diária. O serviço do rapaz da cara deveria estar aqui também, mas como ele me cobrou tudo junto, eu coloquei aqui em material de construção. Bom, aqui o que é que eu tenho? R$ 2.327 a mão de obra do pedreiro, R$ 420
do ajudante das diárias. Então, totalizando aqui R$ 2.747. Eu quero que vocês observem a discrepância, a diferença de valores entre a mão de obra e o material de construção. E normalmente a diferença de material de construção para mão de obra é aquela proporção 60-40. 60% é material de construção e 40% é mão de obra. Nesse caso aqui, você vê que é uma matéria tão simples de fazer, um serviço tão rápido, né, de ser feito, que o pedreiro ele consegue cobrar um valor bem menor, e quando você compara com o material, fica muito menor em comparação proporcionalmente, né? Então, para finalizar, qual foi o total disso aqui tudo, entre material e mão de obra? Foi um total de R$ 11.883,03. Algumas contas que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, se eu pegar esse valor aqui e dividir pelo número de kitnets, que são 6 kitnets, eu tenho que a minha cobertura ela custou R$ 1.980,51 por kitnet. A segunda coisa que eu posso fazer é a proporção, né, da mão de obra para o valor total. Então, se eu dividir aqui a mão de obra, eu estou vendo que, vou colocar isso aqui em porcentagem, eu estou vendo que a minha mão de obra representa 23,12% do total aqui do valor, e o meu material de construção representa 76,8% do meu valor total. Então, normalmente o que é 60, 40, passou a ser agora 76,8 e 23,12. Bom, então agora eu tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou desses valores? Tá barato? Tá caro? Tá próximo daí de onde você está fazendo? Você achou que seria mais ou menos? Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Segunda coisa, o vídeo obrigatório para você que assistiu esse vídeo aqui até o final é esse vídeo aqui, ó, onde eu explico a diferença das telhas, o estudo que eu fiz para escolher essa telha de PVC que eu estou usando aqui agora e como foi que eu fiz esse estudo. Então assista esse vídeo lá, que eu tenho certeza que se você não assistiu ainda, você vai tirar as suas dúvidas com relação à telha e escolher o melhor custo-benefício possível. Deixe seu comentário aqui e vai lá nesse vídeo e assiste.